Vou aqui entrevistar o Mário Lúcio. Faz a primeira pergunta. Exato. Ora viva pessoal, ora viva. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Nilton Levi e hoje eu tenho um convidado especial, Mário Lúcio de Souza. Ora viva. Parabéns. Cumprimento a pessoa lá na casa. Bom, um abraço para todos nós, famílias, amigos, compatriotas de Tarrafal. E desejar um Feliz Natal, que aqui é no mês de dezembro, saúde. Pessoal, se não tem Mário Lúcio, está dispensa a apresentação há 55 anos de vida. E quem é que é Mário Lúcio? Bom, é um menino que nasce na Tarrafal, na Monteria, em 1964, Mário Flávio, a medicina no balança de mês de outubro. E tem vários irmãos de mãe e pai e vários de lado do pai, que é uma maravilha. Fazia estudo primário na Tarrafal e também na Tarrafal na vila e na escola de Chombong, ficar na Colunato. Fazia ciclo preparatório naquela escola nova que fazia junto de igreja. E já ligado à música naquela época, depois basura na praia, ligado sempre à música, à poesia, à literatura, toda a minha vida. Depois vai fazer curso de Direito na Cuba e regressa continua na minha música, na minha literatura, poesia. Entra na política logo que fazia a abertura, em 1990, para Tarrafal. Foi deputado, foi membro da Assembleia Municipal e em 2011 e até 2016 foi ministro de Cultura de Cabo Verde e deixa política e continua meu caminho como artista até hoje. O menino prodígio. Desde muito cedo, os colegas tinham reconhecido, tinha algo especial. Na altura, você estava tentando você tinha esse conhecimento de você? Com modéstia, você tem porque tem situações delicadas para agir. Por exemplo, a única situação é que eu começo a escrever e ler antes de ir para a escola. E foi lá na casa de minha guida, mãe de Mante. Nossa casa tinha um cemitério, esse tinha chão de terra. Então eu estava a escrever lá na chão, com o dedo. Tudo coisa que eu já escrito. Marca de manteiga, de azeite, de banha, tudo eu escrevia na chão. Depois, me pequenote, então lembro, falou, mano, está contando mil. Então eu tive que passar bullying para essa fama minha era mentiroso. E então essa para mim está contar. E mano, rapaz, quase, se você conta, não está dando tapona. E para mais fácil, não está contar de 10 em 10, mas 10, 20, 30, 40, mas assim, está dura, está vindo ali minha casa, passa casa, frente de Zé Tabari, baita casa de Ilha do Bela, torna, volta, tudo está conta. Então você tem noção, depois mais tarde era aquela coisa de no sotel para mim ele é bom, você ouve o bes. E na meio de colegas, né, você aprende a gíria, você aprende a ser modesto, e tinha coisa nem que sabe o que está querendo. Então eles põem, a minha era padre de batizar o boneca, tudo batizar o boneca na minha era padre na Monteria. Por isso que escolhi Casa Bédio para me fazer a casa lá, gosto que se retorna para Tarrafal, e porque foi um lugar importante, ele que não está batizar a boneca no estúdio. E sempre coisa que eu ouvi assim, desde que tem uns 3 anos, menino lá que está vivo. Ele vive toda a minha vida. Não tobia essa cuchichava, leban, lagoa gêmea, apanhou o camalhota, babenzi, dá banho de urina, tudo que as coisas. Então, você tem uma noção, para que essa tratancita, mas tem chinal, tinha coisa, tem chinal, agir e vida, não? Fala na casa na Tarrafal, fala na brincadeira de batiza boneca. Não te recordo na minha infância, com 10 anos, está falando Mário Lúcio queria comprava terreno lá na Casa Verde? Não, na Ventinha. Ele é que é Casa Verde. Ele é que é Casa Verde. É? Mas tinha casa verde, não perderam, não estava batizando boneca. Ele é próprio. Então, desde na minha infância, tinha aquela memória de pessoas que comentavam que comprava aquele terreno. É aquela, sim. E falando em Tarrafal, como é que buscou de praia durante todo esse percurso? Porque quando me formo na advocacia, eu abro um escritório na Tarrafal. Mas julgamentos Tarrafal que tinha um tribunal de comarca.
Então, julgamentos importantes eram feitos na praia. Então, como advogado, não tive que ir instalar lá, mas sempre a vontade era inicialmente instalava ali, né? E foi assim, bata bem na música e tal. A verdade é que Mbamora também não ficou longe, alto, da Chara Mato, quando está mais ou menos próximo do ambiente que está sonhava, onde quem podia viver. Até agora que minhas filhas estão tudo grande e que acha é o momento então de retorno. Aliás, foi a primeira pessoa que sabe isso na minha vida. Nunca costumo falar com você quem estava fazendo, mas está naquele processo de como escritor passa mais tempo ali escreve na Tarrafal e sempre aqui está em turnê como músico e está ali. Tarrafal tem alguma coisa importante. Né? E o que você que Tarrafal tem de especial para ali na Tarrafal brota tantos poetas, tantos fazedores de cultura destacados a nível nacional? O que Tarrafal tem de especial? Que nunca sabe explicar, mas alguma coisa é. Desde grande poetisa moda Bibinha Cabral, que era um poeta fina, dentro de que as grandes cantadeiras finas são Bibinha tinha uma coisa especial. Era poeta mesmo, né? Yeah. E passando para grande tocador de simboa que eu tive ali, no Arique, mas tem alguma coisa bem que produz poetas, mora José Luís Tavares, produz homens inteligentes, músicos extraordinários, moda Beto Dias, que a minha ser fã, Xandro Graciosa, minha ser fã. Hoje tem um monte de meninos que tocam violão com o Beto, de Tia Eduarda. Alguma coisa tem que produz talento, boi onde quer, nova geração está cheia de talentos. Na Tarrafal está brota. Agora, cozinha nunca sabe explicar. Mesmo pessoas que trabalham crioulo, trabalham de uma forma bom. Também pensa nele, nem tudo que é ser explicado, né? Mas também pensa nele como gratidão, só de pensar só, sem criar uma justificação, mas fica feliz por isso. Uma outra imagem que também tem na minha memória é hoje um quadro de Mário Lúcio na casa de minha ninha. Na altura nunca sabia se era como artista ou como político, aquela figura que estava na imagem na casa da minha avó, minha bisavó. Mas era Borrosso que estava lá, tipo, te pareceu mais um candidato. Não, talvez é como político. É como político, porque quando eles pediam para candidata, a PSV estava na mão de baixo, e que tinha pessoas para pôr na lista. E quando um aceita, meus amigos próprios na Tarrafal, flan, e nunca queria saber de PSV nem nas pedidos. Este ridicularizava e tal, mas este respeitava eu, não que respeitava minhas colegas também, este respeitava eu. E eles dão conselho de melhor maneira de fazer centra a campanha na boa. Pelo menos nunca te agrediu. E foi uma campanha bonita mesmo. Então, uma cartaz era de meu nome, nem pensa ver que apareceu. Claro que me está colado, não criou um grupo independente na autárquicas, mas quando foi deputado, não era cabeça de lista, era minha fotografia. Porque tinha uma grande rejeição a PSV na época. Por isso que fazer o que ela realmente não fazia uma campanha limpo, bonito, cheio de respeito. De novo, não tem encontrado tudo candidatos de MPD que o PSV não está tocar, não está tomando os copos, o dia seguinte não tem encontrado. Tem cenas de, uma vez na Chara Monte que não vai fazer campanha, nos motor, nunca tinha dinheiro, o motor estraga, o rapaz da empresa também que sei de onde, de cadeta, tchano lá, me churu na minha estrada, ele fica, manda para, pistar no motor, eles ficam lá ouvindo nos comícios, eles ouvem nos comícios de carro, chama o engenheiro Sanches, sube na palco, num braço, companheiro. Foi uma grande lição, foi as amigos nunca se negaram. Era quente, mas para mim que ele não conseguiu que campanha naquele ano foi bem bonito mesmo. Então, vou entrar na política foi já desde muito cedo. Sim, em 1990, tinha 25 anos, ainda completar 26 anos, quando termina o curso, bem logo eles pedindo. Então lembra até que queria para candidatar na praia para a legislativa, nunca conseguem, só bem entra no mandato seguinte para mim. Leite pedimos tinha que estava 6 meses no país e nunca tinha aquele tempo. Não tem nada para desvendar mistério na vida, é onde eu uso frase. E nesse percurso, qual que foi o maior mistério que eu desvendo? Empreender lá dias, mas
não deve aprender mais com um bebê. É a maior figuras, entidade mais próxima do Nordeste. Portanto, o Nordeste não está gentil e nunca está gentil tudo, não está imaginando, nunca está conseguindo imaginar. Ainda bem que criar não se nunca não entende como um mistério, uma coisa bonita. Mas o mais próximo que tem do Nordeste é um recém-nascido. E não está perdendo o tempo, não presta atenção na aprende coisas. Está papiando um monte de coisas, está falando de coisas. E esse é um mistério que me desvenda para mim recentemente e que está partilha com outras pessoas e diariamente está pratica, está medita o bebê, está pergunta, fala, está ouve, então de amor que está interpreta, está entende coisas para lá do físico, sabe tudo coisa, é um mistério total. Esse é a minha última aprendizagem. Cimenteira também, além disso, tinha a Beljaci, onde que foi o rosto para o projeto, e hoje anos depois, não tem onde o filho Alberto, num projeto As Águas. Sim. Coisa que você hoje, aquela comparação que você terá entre esses projetos? Meninos cria, está ouvindo, está ensaio, cimenteira. A família era muito próxima. No Tabá tocava na ilhas, por exemplo, na sala. Tababa mulheres, filho, gato, cachorro, tudo, um monte de família, maravilha. E sempre fim de semana não te encontrar na casa de um dos companheiros. Na Chara Mato, não está morada, vinha meninos a fazer teatro, não está rir de mundo, depois não tem ensaio, não está toca. Eles criam nisso, até que eles faziam um grupo antes de As Águas, que chama Meia Culpa. Porque essa foi metade da responsabilidade era de vocês, mas aquela outra metade era de cimenteira de seus pais. Eles criam nisso. E hoje, minha filha está tocando num grupo que chama As Águas, porque realmente uma cimenteira produz algum fruto. Mas o mais importante para mim é que eu nunca ensino a minha filha a tocar. Eu comprar um tumba e gostar de tocar tumba, pôr lá na quarta. Depois eu comprar um violão, pôr lá, a minha assim que empreende, e depois você descobre o caminho. E realmente ela toca sem música, sem estilo, apenas não tem aquela cumplicidade musical, mas nem tanto influências de meu. Né? Agora não passa um pouco para a política, sabe? Mas tu alguém sabe, mas foi ministro de Cultura. O único projeto mais bonito que eu queria foi a Atlantic Music Award. Tem outro projeto que eu queria destacar ali? Ou falava mais sobre esse projeto? Não, é que foi missão, tinha uma equipa grande, grandes colaboradores e amigos de meu, junto e também primeiro-ministro, mesmo oposição. Tive leis importantes que não só foi possível com a oposição. Um de que é leis de direitos de autor. E entre coisas que luta para que seja feito, um de que é mais importante é que Cabo Verde é o único país do mundo que cobra direito de autor através do Estado. Porque o Estado está engajado, então não cria uma lei que você importa uma máquina, fotográfica, um vídeo, um telemóvel, tem máquinas de imprensa que ele foi inédito. Tudo que tu reproduz e cópia tem que pagar direito. E empresas de telecomunicação sobre a internet que te veicula conteúdo, esta paga. Estado te recolhe através de finanças. Esta distribui. Por isso que hoje sociedades de autores têm meios para sobreviver, como que tinha. Então, que ali é uma das coisas. Mas tem coisas importantes que continuaram, que não está bem pagar caro mais tarde, que é a criação de Conservatório Nacional de Música. Cabo Verde é um país de música, nunca tem uma escola oficial de música. Então, tinha que fazer assim. Quando sair no mês de março, em setembro, a escola está pronta para abrir. Está lá 2.000 contos de equipamentos, hoje chamado Academia Cesare Évora. Professores, estatutos, lei aprovada, orçamento, tudo pronto para arrancar o primeiro Conservatório Nacional de Música de Cabo Verde. Das artes, tinha circo, artes plásticas, música, dança e que continua. Aquela é uma pena porque não precisa de estudo científico na área de cultura e na área de artes. Que os outros projetos, modo Balé Nacional, Orquestra Nacional, Banco de Cultura, que continuaram são opções políticas, vou poder falar assim, né? Mas conservatório, um país tem que evoluir para a ciência. E música é uma ciência para além de arte, é moda escrita. Para além de saber escrever, tem que ter um alfabeto. Então, não tem que dar povo instrumentos. Que é um daqueles projetos importantes porque é estruturante para um país. Particularmente de atual governação, projeto de ministério que mais não gosta é a cultura. Coisa que botou
desse Nunca projeto, conche. dessa iniciativa? Nunca conche. Nunca conche, porque nunca tem estado muito ligado à política ultimamente, e à gestão, à administração. Eu retomo a minha carreira, que graças a Deus está direito, e 90% da minha carreira está passa fora de Cabo Verde. Então tem estado, eu consumido, nunca conche bem o que está fazendo na política cultural atualmente no país. O Diabo foi o meu padeiro. É uma recente obra literária. Falando um pouco sobre esse trabalho. É um livro que conta a história de prisioneiros portugueses, angolanos, guineenses e cabo-verdianos que estiveram no mesmo espaço que campo de concentração de Tarrafal, que teve nomes como colônia penal, campo de trabalho, mas que ele é eufemismos jurídicos. Na verdade, ali era um campo de concentração. E o livro conta o que se passa ali dentro. E, ao contar, apresenta documentos que criam, e pessoas que nunca foi julgado, pessoas que cumprem essas penas, riba que as penas mandaram para o campo de concentração de Tarrafal. Depois eles ficam ali a vida inteira. Morrem 32 portugueses ali. Morre um angolano ali e outro que sai de Liba morre na Lisboa. Morre 2 guineenses ali. Então, enterrado ali na Tarrafal. Esse livro conta que ela mostra bestialidade humana, no sentido de um que não pode ser besta, animal, e também mostra a qualidade de que os indivíduos que suportam tudo que as coisas ainda saem de ali vivo, termina com grande responsabilidade no governo nesses países e outros nas instituições internacionais. Então, uma esperança sempre tem hora que não tem convicção. Na boa meninessa, o que você falava de Amílcar Cabral e o que foi na altura independência? Nós nunca tobira a papiar que as coisas não certas, falaram que tinha uns terroristas que está preso ali. Na nossa meninessa, que os terroristas, alguns deles angolanos, guineenses de Acastaba, mas cabo-verdianos e angolanos estavam ali, guineenses saiu em 68, tinha 4 anos, mas já em 1971, 72, tinha deles calcetava a rua, as calcetas salão de meu padre, saiba na rua, guardado, mas não tinham noção. E essa foi, não era terrorista, mas nada. A primeira vez que soube da Amílcar Cabral foi quando põe uns cartazes que tinha fotografia lá na onde que BCA hoje era um pardoeiro dinho papacho que tinha lá onde que se guardava lenha. E um monte de meninos que também foi trouxe, mas nunca não tinha olhado preto na fotografia. Então, eu é dentona, hoje o feio. Pô, hoje é nosso próprio mal que a gente ensinaram hoje é para livros. Livros que não estudavam nele, tinha só fotografias de meninos brancos que tinha. Então, aquele é primeiro, depois que ele é Amílcar Cabral, não sei o que, não bata prende, e me logo, por coincidências da vida, embenhate um poema no bolso de minha irmã, que está estudando na praia, que chama Cabral Camor. E então fica a recita aquele poema na rua, na Tarrafal, na vila, e é um poema que transforma a minha vida completamente. Tem a relação com a Amílcar Cabral, tem também um cuide de espiritual. Né? Não sabia também, eu vivi na campo, um pouco período de tempo. Na altura, o que campo te significava? Me quando bem para campo, casualmente, o primeiro lugar que mora foi na residência que era de diretor de campo, que é aquela casa lá riba, lá Cutelo. Tinha um vista, e tem ainda, magnífico sobre campo, não tinha quarto lá na costado junto de quintal, era super bem tratado, cuidado, para encarregado de educação, para pessoas que trabalhavam lá, que limpava civis, senhoras ali tinham bom. E amigo, por traquinesa, não está só ali debaixo onde que tropa está, né? Joga bola, não aprende coisas, sapato, faz fotografia, toca violão, cavaquinho, tudo que os instrumentos que me aprendi mais tarde. E era lá onde tropa portuguesa estava. Lá, em 1975, segunda incorporação militar de 1975, que Mário Lísio era comandante, ele que trazia para o quartel, era lá. Quase nunca tinha para aquele lado, mas tinha fantasma, tinha finado, não sei o quê. Até que, em 1976, a tropa aumenta, a caserna levava só 130 alguém apertado, muda então para ali, quando passa a ter 4 companhias. Na 75 tinha uma companhia só, depois passa a ter 4 companhias, que é um batalhão. Então tinha
primeira, segunda, terceira e quarta companhia, cada um ocupava cada um daqueles casais. E mim também ali brincar, então andar as guritas ali, tudo, sonhar com o castelo, uma minha era rei, tá? Mas nunca sabia a história, nunca pensando no sofrimento ali dentro. Exato. Pelo contrário, a hora que tropas estão isoladas, outros estão mandadas para Holandinha, então minha mestra aqui não te levava alguma coisa, pão, levar não sei o quê, e a mim, esse que castigava a mim, e só se repreendeva a mim, tal, aquela de castigo nunca pude, tal. E bem sabe exatamente de conteúdo de campo de concentração de Tarrafal, quando fazer a cerimônia de traslado de restos mortais, que deve ter sido lá pelos anos 80, 79, 80, assim que se tem erro, né? Já estava, não sei se está na Tarrafal ou na praia na altura, data está no livro. E então, mas, e depois você sabe, enquanto ministro de Cultura e no trabalho para musealizar esse lugar, então no trabalho pesquisa essa história, bata aprende com técnicos, e agora sim sabe exatamente o que passa ali, para a gente teve que fazer umas pesquisas para escrever aquele livro ali. O mais interessante é que de todos os livros anteriores, de nenhum nunca concebe cenário onde que livro está passa, onde que história está passa, melhor do que ali. Né? Então é engraçado, mas que lá preso saí de ali para bater cantina, tinha enfermaria, não sabia, não seguia quase uma concha. Cara, só uma coisa imaginária. Foi sabe nesse aspecto sempre. A música cabo-verdiana tem ganhado valores ou perdido valores? Sempre está ganhando valor. Não tem que ter mente aberta para hoje uma música cabo-verdiana está crescendo, tanto é que não tem mais artistas, não tem mais discos a sair, tem mais pessoas premiadas, hoje mais reconhecimento internacional que nunca, graças a Cesária e nós que vem depois, e que já vinham antes, Mora Voz de Cabo Verde, Tubarões, Bulimundo, etc. Sempre está crescendo. O que acontece é que hoje tem mais meios de difusão e que os meios nem sempre têm um grande gosto. Então isso apoia às vezes que as coisas que está consumindo há 3 meses que passa, muito desse que tem qualidade. Outra coisa é tolerância à música nova. Que é ali que é preciso estar atento, mas se não censura qualquer coisa que acaba de nascer, nunca está nascendo nada novo. E daí que, meu favor, aqui deixa Cotipó expressa, deixa rock cabo-verdiano expressa, deixa tudo música. E bata de pura, e bata ser bom. Porque também no passado, quando música surge, outros gêneros de música, funaná, onde que é? É que foi bem recebido, não. Alguém foi funaná, canto o Bulimundo batoca na São Vicente primeira vez, alguém falou assim, que ele cantava para baixo, é muito rápido, e a música lá de praia, que tem sentido. Hoje em dia, tudo que é novo causa espanto. É preciso agora. A única forma de contribuir é ser receptivo logo ao início. Para poder depois critica o que o Tati não pode melhorar. E espaço para todos? Sim, absolutamente. Na tudo coisa. Na tudo coisa que Deus põe nesse planeta ali, vida tem uma sequência em que nada é que é perpétuo, mas tudo se transforma. Isso é exatamente que tem espaço para tudo coisa. Imagina o próprio universo, que de mais não sei quantos milhões de anos, e muito mais do que isso, de anos-luz, desde Big Bang, o universo está expandindo todo dia. Quer dizer que, aliás, por isso chamaram no espaço. O espaço tem sempre. E até na encontrões, para criar outros espaços. Portanto, é saudável desde que tem maldade. Dois artistas podem discordar, repata, confronta o companheiro, mas desde que seja com poesia. Sempre cria muito mais espaço ainda. E a ignorância pensamento de futebol, em que não prefere para nosso time sempre ser pior do que nós. Então, no futebol é que derrota de um é vitória de aquele outro. Não, na arte não. Vitória de uns é vitória de tudo alguém. E derrota de um é derrota de humanidade inteira. Um pensamento pessoal, Alexandre Mário Lúcio Souza. Certamente falando com ele, não podia, tinha horas e horas para contar uma história, de passagem de se vira, não ficava ali internamente. Para o futuro, os equipes futuro é um conceito, futuro que até existe. Passado também é a criação de nós próprios. Tempo que existe é aquele, é o tempo tal. Então, para ninguém que cria angústia, não o que ainda tem, mas por nem que tem vida amanhã. Para ninguém que
cria angústia para modo o futuro pode ser pior. Não, nós tudo deve. O que não pode evitar para o futuro ser pior é fazendo melhor hoje na presente. O que não pode construir um futuro melhor é fazendo hoje na presente. Conclusão, só existe o presente, né? O resto é ansiedade. Agora, no final mesmo, deixa uma mensagem de prosperidade para as pessoas que você está olhando. Pois é, desejo Feliz Natal com toda a família, mas basicamente saúde a todo momento. E enquanto a pensamento, tem segurança sim, mas nunca que vive dia de manhã antes vive dia de hoje. Amanhã há sempre de ser melhor, desde que não mentaliza e não vive hoje já de forma melhor. Na solidariedade, na partilha, no comportamento e na construir. Essa é a minha mensagem de perseverança e de esperança, assim, simultaneamente. Eu te agradeço bastante e obrigado por estar ali nesse programa. Obrigado. Ok? Então, e parabéns para o canal, continua. Obrigado. Boa! Yeah.